Fala, torcedor, tudo certo? Odair aqui do canal Atá. Estamos de volta para falar sobre Cartola nessa rodada 9 do Campeonato Brasileiro, onde nós vamos mais uma vez mitar. Você que acompanha o canal aqui sabe que nós sempre estamos dando as melhores sugestões para você, independente do número de cartoletas que eu tenha hoje. Eu tenho 140, ou seja, você tá vendo aí, nós estamos ricos, provavelmente. Eu vou inclusive escalar o Messi no meu time, mas você aí que não tem tantas cartoletas assim, não se preocupe, porque nós aqui nós esbanjamos bondade e nós vamos dar opções para você que escala com menos poder aquisitivo. Você fica se perguntando, mas quem é você para me dar dicas de cartola? Bom, eu sou o cara que cada rodada faço pelo menos 20, 25 pontos acima da média dos cartoleiros aí do Brasil afora. Só teve uma rodada, acho que foi a rodada 3 ou 4, que a média foi 45 pontos e eu fiz 46, uma coisa assim, mas mesmo assim foi acima. Ou seja, vem comigo que eu sempre faço, a média é 50 pontos, eu tenho feito 70, 80. A média é 45, eu faço 65, 70. Então eu sempre faço acima da média dos cartoleiros. E no Cartola o que importa é longo prazo. Não adianta ficar mitar numa rodada e depois na outra fazer 20 pontos, como eu vejo alguns aí. Então vem comigo aí que você vai bem e vamos começar a escalar o nosso time pelos goleiros. Lembrando que eu vou te dar opções baratas também, opções acessíveis. Mas eu vou de Fábio, embora que, se eu não tenho grana para botar o Fábio, já que começar economizando no goleiro, você pode começar aqui com o Everton, que é uma aposta tão segura quanto, visto que o Palmeiras joga contra o Coritiba, né? Então você pode pensar no Everton também. Muito bem. Agora, eu não tenho grana nem para botar o Everton e já estou quebrado. Não tenho como escalar o Everton. Eu estou buscando uma opção mais barata. Que opção você daria para mim? Bom, então vai em duas opções lá abaixo de 7 cartoletas. Uma delas é o goleiro João Ricardo, que é uma opção tão boa também quanto as outras que eu falei, custando apenas 6 cartoletas e meia. E tem o Tadeu também, custando 5 cartoletas e meia. Ambos têm jogos aparentemente onde os times deles podem vencer, devem vencer, e são jogadores que pontuam bem no Cartola. Se eu pudesse escolher então um jogador barato para o gol, seria o João Ricardo. Vai nele, porque eu acho que você vai se dar muito bem. Beleza, gente? Então, mas nós vamos manter aqui o Fábio e vamos para a zaga. A tendência de muita gente é gastar grana escalando o Nino, que é uma boa opção, sem problema nenhum, mas eu vou te dar opções já de cara um pouco mais em conta, tá? Com 9 cartoletas você consegue escalar o Gustavo Gomes, que para mim é o melhor jogador em termos de zagueiro para Cartola no Campeonato Brasileiro, mesmo que ele junto com o Nino, né, claro. Mas ele, olhando no aspecto preço, acho que não tem como não querer escalar o Gustavo Gomes. E eu vou também escalar o Joaquim, já botando aqui no time, porque o Santos tem um jogo em tese contra um time que vem destruído emocionalmente, que é o Inter. Quem viu o Inter jogar na Copa do Brasil viu que o Inter é um time que leva gol sempre, cansa. Enfim, o Inter está totalmente perdido. Se o Inter não se ligar candidato, inclusive, ao rebaixamento, olha só o que eu estou falando. Então, o Inter que se cuide e o Santos que não tem nada a ver com isso. O Joaquim é um bom zagueiro para Cartola. Vamos lá, gente. Então, continuando aqui, mas eu não tenho ou não quero escalar nem o Joaquim e nem o Gustavo Gomes. Então, beleza. Então, você pode escalar o Luan do Palmeiras, que é um jogador que custa menos de 8 cartoletas e é tão bom no meu sentido de escalar quanto o Gustavo Gomes. Tem gente até que vai escalar os dois, né? Eu acho que não é muito inteligente, talvez, escalar tanto jogador assim do Palmeiras, embora a tendência é que o Palmeiras vença mesmo, tá? Mas você pode também escalar o Luan. Tem o Bruno Alves do Grêmio, que é um zagueiro que vai muito bem também. Vamos lá, pessoal, se hidratando a garganta aqui. Bruno Alves também do Grêmio, 5 cartoletas, ou seja, um zagueiro bem acessível. E aí, se você não puder gastar quase nada também, você pode botar o próprio Manuel aqui do Fluminense, que é uma opção que não tem números tão bons quanto o Nino, mas é um jogador do Fluminense e ele pontua bem também, eventualmente. Ou seja, é uma boa opção aí. Agora, se não tem como gastar nada, aí você pode ir no Bruno Vini, que é aquele jogador que parece que acertou
a zaga do Grêmio também. Quem viu o jogo do Grêmio contra o Cruzeiro, viu que o Bruno Vini ressuscitou na carreira. É aquele jogador que quando tu farda, tu olha assim, bom, aqui temos um zagueiro. Esse é o Bruno Vini, custa menos de 4 cartoletas, então vá nele também. Bom, mas vamos lá, vamos agora para as laterais. Eu já tenho de cara aqui as minhas duas opções, quando eu estava analisando as opções aqui. Eu vou de Ayrton Lucas e Bruno Pacheco. Por quê? Primeiro que o Flamengo tem um clássico, mas eu acho que o Flamengo, apesar de estar numa fase terrível, o Flamengo enfrenta um adversário que está numa fase pior ainda, que é o Vasco. Não acho que o Vasco vá se dar bem em cima do Flamengo, assim como aconteceu no Campeonato Carioca. Eu acho que é a vez do Flamengo vencer. E o Ayrton Lucas é um jogador que tem números em relação ao Cartola muito bom. São bons números. E o Bruno Pacheco, que é o lateral do Fortaleza, quem acompanhou o Fortaleza contra o Palmeiras na Copa do Brasil, viu o quanto o Fortaleza é um bom time organizado. E o Fortaleza joga contra um Bahia. O Bahia aqui está numa fase aí meio titubeante no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Fortaleza agora vai voltar todas as suas atenções para o Campeonato Brasileiro e tende inclusive a crescer no Campeonato Brasileiro. Fortaleza e o Bruno Pacheco é para Cartola uma excelente opção. Então vamos lá de Ayrton Lucas e Bruno Pacheco. Esses são os meus laterais titulares. Mas beleza, gente. Se você não tem como escalar esses dois jogadores aí, não tema que eu vou te dar opções muito boas também. O primeiro é o Lucas Pires, aliás, sim, o Lucas Pires, que ele é aqui do Santos. Excelente opção também para um Santos que enfrenta o Inter. Entre ele e o Gabriel Inocêncio, que tem o mesmo preço. Vai no Lucas Pires porque os números deles são melhores, tá? Em relação a desarmes, a faltas cometidas, Lucas Pires é melhor. Claro, o Gabriel Inocêncio pode ir bem também, mas a gente analisa os números dos jogadores, eu já trago a análise pronta para vocês aqui, tá? Além disso, você pode, obviamente, ir no Mike do Palmeiras, sempre uma opção muito boa, desde que você não coloque tantos jogadores do mesmo time na defesa, mas fica aí como opção o Mike. E aí, não posso gastar quase nada, vai aqui no Fernando do Atlético Mineiro, beleza? É isso. Gente, temos essas opções então aqui para lateral. Você tem opções já baratas, caras e opções para todos os gostos de times. No meio de campo, eu vou de Arrascaeta. Arrascaeta não tem como deixar de fora jogando um clássico e é um jogador que, estando bem, vai pontuar bem. E eu acredito que o Flamengo vai fazer um bom jogo contra o Vasco. É clássico, né? Pode ser que eu queime a língua, mas o Cartola é feito de apostas, né? Se você tiver como, bote o Bitelo, tá? Mas o Bitelo tem duas questões. Bitelo, tem que ver se ele vai jogar mesmo, porque talvez o Grêmio poupe alguns jogadores contra o São Paulo. E tem que ver se analise as últimas notícias lá no sábado, porque o Bitelo também vem muito cansado. Então talvez ele entre no segundo tempo só. Então talvez é uma opção segura caso ele jogue, mas tem que ver se ele vai jogar mesmo, tá? Se ele não puder jogar e quiser escalar alguém do Grêmio, eu vou te dar duas opções, tá? Que é o Cristaldo, que é um jogador que esse sim vai jogar com certeza contra o São Paulo. É um jogador que o Grêmio usa muito nas jogadas ofensivas. Embora o Grêmio está num estilo de jogo em que o Grêmio não vai jogar tanto com a bola, mas o Grêmio tendo gols, né, fazendo gols, provavelmente o Cristaldo vai participar das jogadas. E não está aqui comprovável, mas você precisa ficar de olho num jogador que é o Cuiabano, que tem sido um dos melhores jogadores do Grêmio nas últimas partidas. Então preste atenção no Cuiabano. Cuiabano é um jogador que pontua muito bem. Talvez até o Cuiabano apareça como lateral, porque ele é um lateral de origem, mas ele joga no meio de campo. Então, um jogador versátil. Fique de olho aí se aparecer Cuiabano como provável, eu iria nele também, mas ele não tá aqui, então eu não vou falar. Beleza? Meio de campo vai ter ainda o Gabriel Menino, aqui do Palmeiras. Ele é barato em relação a outras opções, 8 cartoletas, e tem que ter um jogador do Palmeiras nesse meio de campo, né? Jogando contra o Coritiba. Você teria também a opção do Zé Rafael, que é mais caro, mas os números do Gabriel Menino, por enquanto, no Cartola são melhores. E também outro jogador que eu vou botar aqui, talvez estou pensando no Cristaldo ou no Vila Sante. Então, talvez aqui você possa colocar o Cristaldo ou Vila Sante, lembrando que eu poderia botar também o Cuiabano do Grêmio, né? Porque o Vila Sante é interessante
contra o São Paulo. O Grêmio está com um estilo de jogo onde o Grêmio fica menos com a bola, esse esquema com 3 zagueiros, ou seja, jogadores que marcam, que roubam a bola em tese, como é o caso do Vila Sante, podem fazer boas pontuações. Além disso, o Vila Sante ele tem chegado muito no ataque. Não acho que ele vai fazer gol de novo, porque é um jogador que joga numa linha mais defensiva, né? Embora ele tenha feito gols nos últimos jogos, mas ele pode ajudar a construir jogadas de gol. Então, um jogador que vai participar muito com roubadas de bola e passes. Então, o Vila Sante é uma opção muito boa aí para você, tá? Mas aí, então, você pode colocar também uma outra opção barata. Eu vou te dar a opção aqui, ele é do Goiás, tá? Que é cadê você? O Zé Ricardo. Zé Ricardo, eu já analisei os scouts dele. Ele é um jogador do Goiás que joga contra um Cuiabá, joga em casa. Ele tem bons números no Cartola. Então é uma opção muito boa aí para você, que eu tenho certeza que você não sabia dessa opção, então agradeça a mim, te inscreve aí. Zé Ricardo, ele vai ir bem com certeza, então escale-o. Beleza, gente? Essas são as opções aí, eu falei um monte de opções aí para você, então uma delas vai te atender. No ataque, eu vou botar o Hulk que foi poupado um pouco, né, na Copa do Brasil na semana, ou seja, tá com todo o gás, tá com sangue nos olhos para jogar o Clássico. Não tem como não botar o Hulk num jogo importante desse, é jogador de jogo grande, então apesar de custar bastante, mas ele tá desvalorizado, ou seja, pode me dar ainda algumas cartoletas, e se fizer gol, então aí eu vou mitar de vez. Eu também vou no Cano, que não vem bem nas últimas partidas, mas joga um jogo propício para ele, que é contra o Bragantino em casa. Também pode me render algumas cartoletas aí. Eu acredito que o Cano vai bem, vai fazer gol. O Fluminense não tem conseguido as vitórias, mas não tem jogado mal nos últimos jogos, pelo menos é o que eu tenho visto. Eu acho que vai reencontrar o futebol, o Fluminense, o Cano é importantíssimo. E além disso, no ataque eu colocaria um jogador do Palmeiras. Você pode colocar o Arthur, que custa 12 cartoletas, ou o Rony, que custa 8. Arthur tem feito mais gols, Rony tem feito menos gols. A média do Arthur no Cartola é bem melhor, então por causa disso eu vou no Arthur, mas se você colocar o Rony também não tem problema nenhum. E aí você tem a opção de botar outros jogadores um pouco mais baratos no ataque aí, tá? Por exemplo, agora vamos para aquelas dicas lá que ninguém fala, que só eu que te falo. Você pode ir lá com 8 cartoletas, botar o Matheus Peixoto, cadê você? Matheus Peixoto, do Goiás. Aí você vai dizer assim, bom, tem Matheus Peixoto e Vinícius que custam quase a mesma coisa. Matheus Peixoto tem números muito melhores. O scout dele é bem melhor em relação a gols e assistência. Então vai no Matheus Peixoto. Eu não tenho tanta cartoleta assim. Não tenho como botar. Se você tá com um feeling aí que o Wesley e que o Cruzeiro pode ir bem no Clássico, embora seja uma opção um pouco mais arriscada, vai no Wesley. O Wesley é aquele jogador que, mesmo quando o time perde, o Wesley ele é aquele jogador que te dá alguns pontos no Cartola, tá? Jogador que eu gosto muito de ver jogar, porque é aquele jogador chato, que incomoda a defesa adversária, não desiste nunca da jogada, aquele cara raçudo. Então vai no Wesley, que é uma boa opção também. Não tenho cartoleta nenhuma para botar, eu tô totalmente pobre. Então lá com 3 cartoletas, você vai encontrar quase 4 cartoletas, menos de 4, o David Washington, menino da Vila, que vai jogar contra o Santos. E olha, vai jogar contra o Inter pelo Santos. E a tendência é que o Inter leve gols, a tendência é que o Santos vá para cima do Inter, até porque está precisando, o Inter está sem confiança. Então, David Washington é uma opção que eu te diria que é muito boa também, custando poucas cartoletas e ainda pode te dar alguma valorização aqui. Beleza? Então, gente, tem opção para todos os gostos e bolsos. E vamos para o técnico aqui. Bom, a gente pode ter uma opção, tem muitas opções de técnicos aqui. Você pode ir de Renato Gaúcho para baixo, é uma boa opção, Renato Gaúcho, tá? Eu acho ainda que dá para escalar aqui o Odair Hellmann. Tá? É uma opção de um time que acredito que não morro de amores pelo Santos. Santos vem aí com seus percalços, mas eu acho que nessa rodada o Santos não deixa de ir bem. Então o nosso time ficou aqui com Fábio no gol, Joaquim e Gustavo Gomes na zaga, Ayrton Lucas e Bruno Pacheco nas laterais, Arrascaeta, Vila Sante e Gabriel Menino, sendo que você tá com dúvida no Vila Sante, sobrou algumas cartoletas, pode botar um jogador aí um pouco mais de ataque, talvez que participe de jogadas mais ofensivas para tentar
mitar numa questão de assistência ou gols, mas o Vila Sante é uma boa opção, tá? E vamos de Cano, que vai ser o meu capitão, Arthur e Hulk. Confirmando minha escalação. Minha escalação custou 138, mas não se apavore, porque eu te dei opções aí. Tenho certeza que com menos de 120 cartoletas você consegue escalar um time com as opções do que eu te dei, e um time para fazer muitos pontos e para você ir bem. Lembrando que quem sou eu para te dar dicas? Eu sou o cara que sempre escala e consegue fazer pontuação muito acima da média dos cartoleiros em geral. Beleza, gente? Te inscreve no canal, conta para mim aí se você confia nesse time e conta para mim quantas cartoletas você pretende fazer nessa rodada aí. Feito, valeu, um abraço, boa sorte no Cartola. Fui!